Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Herbert, sou responsável da parte de treinamento de vocês, colaboradores da produção dos novos franquias e também sou o auditor da qualidade. E falando em qualidade, hoje nós vamos falar sobre controle de qualidade. Como já falamos no almoxarifado, né, a gente falou alguns detalhes no almoxarifado com relação à questão de laudo de análise, questão do lote, questão do recebimento. Agora nós vamos falar de controle de qualidade. Por que precisamos de controle de qualidade? Você pode me perguntar. O controle de qualidade é necessário, primeiro porque a legislação obriga. É uma exigência legal da RDC 67, na qual todas as farmácias de manipulação devem ter um laboratório de controle de qualidade ou terceirizar suas análises de controle de qualidade. Também pode ser feito. Mas, como isso é mais caro, é melhor fazer a sua análise de controle de qualidade própria. O que a gente vai falar? Nossos objetivos principais é que vocês tenham uma noção de quais são os testes a serem realizados no laboratório de controle de qualidade. E quais são as principais características dos testes. Também nós vamos fazer vídeos da parte prática, nós vamos fazer uma parte prática de controle de qualidade. E também eu vou falar da questão do sistema Fórmula Certa, como você lança os dados dentro do sistema Fórmula Certa para facilitar a visualização em caso de uma inspeção, tanto minha, quando eu faço auditoria nas franquias, ou qualquer outro auditor que a Artesanal encaminhe, como também a questão da vigilância sanitária local, tá bom? Com relação a isso, o que a gente tem que pensar? Primeiramente, na RDC 67, se você entrar lá na RDC 67, no item 7.3.10, o que fala? Fala que as matérias-primas, no ato do recebimento, deve ser realizado testes de controle de qualidade. Quais testes são necessários? Você tem que fazer os seguintes testes: caracteres organolépticos, solubilidade, pH, peso ou volume, no caso de líquidos, ponto de fusão, densidade e avaliação do laudo do fornecedor. Tá? São todos esses testes que devem ser realizados no laboratório de controle de qualidade. Mas, Herbert, eu tenho que fazer esse teste em todas as matérias-primas que chegam na farmácia? Grande parte desses testes, sim. Pode ser que há um ou outro, geralmente o que não faz, em alguns casos, é o ponto de fusão e o pH. Por exemplo, fórmulas oleosas, veículos oleosos ou óleos mesmo, você não faz nem ponto de fusão nem pH. Líquidos você já não faz ponto de fusão. Algumas matérias-primas não fazem também ponto de fusão porque as especificações técnicas não têm ponto de fusão. Então, existem esses detalhes. Tá? Quando eu falo de controle de qualidade, geralmente eu falo de especificações técnicas, que é o quê? A nossa referência das nossas análises. Quando a gente fala de análise, você não é pegar o laudo de análise e sair fazendo os testes achando que o seu resultado tem que ser igual ao laudo de análise. O primeiro ponto que você tem que verificar é se os dados que estão no laudo de análise estão corretos. E quais são os parâmetros de onde eu tiro essas informações para garantir que o seu laudo de análise esteja correto? As informações são retiradas de compêndios oficiais, livros oficiais, monografias oficiais de cada matéria-prima. Tá? E no nosso caso aqui no Brasil, o compêndio principal no qual a gente se baseia é a Farmacopeia Brasileira, que atualmente está na sua 6ª edição. Tá? Então, eu tenho uma matéria-prima, por exemplo, dipirona. Se tiver na Farmacopeia Brasileira as informações da dipirona, é baseado nela que eu vou verificar se o laudo de análise está ok. Tudo bem? Se tiver alguma informação que não bate entre o laudo de análise e a Farmacopeia Brasileira, esse laudo torna-se inválido. Eu tenho que informar ao fabricante que a análise X
não está de acordo com a farmacopeia brasileira e por isso eu não posso aprovar a formulação, o insumo, tá? Nessa situação, existe um pequeno contratempo entre indústria e farmácia de manipulação. Por quê? A indústria não segue a RDC 67, porque a RDC 67 ela é destinada à farmácia de manipulação. A indústria farmacêutica tem sua legislação específica. Em algumas situações, ela não segue as informações baseadas na farmacopeia brasileira, e sim baseadas na USP, ou na farmacopeia britânica, ou em uma outra farmacopeia. Aí entra uma discussão entre a unidade e o fornecedor. Então a gente geralmente busca um bom senso, né? Então, para ver se a gente consegue chegar num denominador comum. Às vezes, verificar se a análise que você tem, essa divergência, é uma análise essencial ou se é uma análise complementar, né? Se ela realmente impede de eu validar o produto. Então, assim, você tem que ter um bom senso com relação a esse tipo de informação, ok? O que fala? A RDC 37, a RDC 67 fala da rotina de análise na farmácia de manipulação. A RDC 37, que fala das literaturas, ela diz o seguinte: o compêndio oficial, igual eu falei, é a farmacopeia brasileira. Se não tiver informação na farmacopeia brasileira, eu posso pegar as informações de outras farmacopeias. Quais? A USP, que é a farmacopeia americana, a farmacopeia britânica, a farmacopeia alemã, a farmacopeia europeia, a farmacopeia japonesa, a farmacopeia portuguesa, a farmacopeia mexicana ou a farmacopeia internacional, que é a da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Caso essas informações não tenham em nenhuma dessas farmacopeias, aí sim eu sigo as informações do laudo de análise do fornecedor. Tudo bem? Então, grande parte dessas informações, geralmente a gente busca da farmacopeia. Grande parte a gente pega do laudo do fornecedor. Essas informações vão estar disponíveis para você dentro do Fórmula Certa, porque quando a gente faz a integração dos dados, a gente já encaminha para vocês todas as especificações. Então, mais para frente, no final do treinamento, eu vou estar mostrando a parte do Fórmula Certa e vou te mostrar aonde você busca essas especificações técnicas de cada matéria-prima. Um ponto importantíssimo: todas as especificações técnicas devem estar impressas e assinadas pelo farmacêutico responsável técnico da unidade franqueada. Por que eu digo isso? Isso é um item imprescindível no checklist da RDC 67. Tá? Por que eu falo em relação ao farmacêutico técnico da unidade franqueada? Mas mesmo assim, independentemente de ser uma franquia, o farmacêutico da unidade franqueada é o responsável da unidade, não é a franqueadora. Então ele tem que validar as informações técnicas provenientes da franqueadora. Isso é uma exigência da vigilância sanitária. Tá? Então a dica para vocês pega a lista de matérias-primas que vocês têm dentro da sua unidade, encontre as especificações no módulo de especificação técnica e imprimam apenas as especificações que vocês possuem dentro da sua unidade. E assinem. Tá? Numa inspeção, por exemplo, que eu faço na unidade franqueada, esse é um item que com certeza eu vou estar exigindo de vocês. Tá bom? Ok. Com relação às técnicas de manipulação, o que a gente fala? Quando eu vou fazer as análises do controle de qualidade, o primeiro ponto que eu tenho que imaginar é quais os equipamentos necessários para fazer os testes de controle de qualidade. Então, quais seriam eles? O primeiro ponto que você precisa é de um computador. Por quê? Você tem que acessar o sistema Fórmula Certa tanto para encontrar a especificação técnica para você fazer os testes, quanto também você vai precisar do computador para lançar os dados da análise que você vai estar fazendo. Tá?
Também no controle você precisa de uma balança de precisão. Na lista de equipamentos que a gente encaminha para você franqueado, a gente pede que a balança do controle de qualidade seja uma balança analítica, ou seja, uma balança de 3 casas após a vírgula. Por quê? Porque você vai mexer com quantidades pequenas para análise. Então você precisa de ter uma balança com uma precisão maior, para evitar perda, minimizar a quantidade de perda. Já que a matéria-prima que você usa no teste de controle de qualidade, você não reaproveita. Tá? Quando você tem que fazer um teste de pH, um teste de ponto de fusão, você perde aquela quantidade que você utilizou para fazer o teste. Tá? Um outro ponto que você precisa é de um pH-ômetro. Com relação ao pH-ômetro, Herbert, eu preciso ter 2 pH-ômetros, um no laboratório de semissólidos e um no controle de qualidade? Não precisa de ter de início 2 pH-ômetros. Só um te atende. Você pode utilizar tanto para dermato quanto para controle de qualidade. Ou seja, você só vai ter que verificar aonde que esse pH-ômetro vai ficar de início. Geralmente fica na dermato, porque o controle de qualidade você vai fazer uma vez no mês, geralmente, quando chega a matéria-prima. Já na dermato, dependendo da formulação, você vai usar 2, 3, 4 vezes durante o dia. Então há necessidade de ter na dermato esse pH-ômetro, tá? Outro equipamento obrigatório é o medidor de ponto de fusão, tá? Porque você tem que fazer a análise de ponto de fusão de algumas substâncias. Essa análise é uma análise obrigatória para identificar se a matéria-prima realmente é essa matéria-prima e você precisa desse medidor de ponto de fusão. Uma observação importante com relação ao ponto de fusão e com relação ao pH-ômetro, porque como eles são instrumentos de precisão, um mede pH e um determina a temperatura de fusão, estes equipamentos devem ser calibrados anualmente. Tá? Há a necessidade de calibração anual desses equipamentos, por empresa terceirizada. Outro equipamento que você precisa é de um densímetro, tá? Para fazer o teste de densidade. Esse densímetro, o de sólidos, não é tão obrigatório, mas o densímetro te facilita muito o seu processo. Você pode também utilizar, em vez do densímetro, uma proveta. Só que, por exemplo, na execução de um teste de densidade usando a proveta, você vai ter que gastar muito tempo limpando a proveta. Já o densímetro já é muito mais fácil de você fazer o teste e também de fazer a manutenção do equipamento. Tá? Você vai precisar também de um piquenômetro para fazer a densidade de líquidos e de provetas para a realização de alguns testes, como solubilidade, e o alcômetro para fazer o teste de alcometria do álcool A70, álcool A30 e demais álcools existentes. Tudo bem? Ok? Como é o processo? O processo é realizado da seguinte maneira. Todo o processo de controle de qualidade, tanto de matéria-prima quanto de forma manipulada, é realizado da seguinte maneira. Matéria-prima. Primeiro ponto. Peguei o produto, peguei o laudo de análise, peguei a nota. Vou verificar as informações que se batem nos 3 itens. Mas, Herbert, eu já olhei isso no almoxarifado, no ato da entrada da nota. Não tem problema. Sempre é bom reverificar. Tá? Não é uma coisa demorada. Feito isso, está tudo certinho, eu vou pegar o nome do produto, entrar no sistema Fórmula Certa e verificar quais são os testes que eu tenho que fazer nele. Eu vou lá na especificação técnica do produto e verifico quais são os testes que eu preciso fazer. Tá? Verifiquei. Eu tenho que fazer caracteres organolépticos, pH, solubilidade e densidade. Beleza, vou fazer os testes. Pego os resultados, comparo os resultados com os dados da especificação técnica e, estando aprovado, eu vou lançar os dados no Fórmula Certa para que eu aprove o produto e eu libere para manipulação. Ok? Para embalagens, da mesma maneira. Você vai lançar a nota, vai comparar os dados, vai verificar, existem os testes de embalagens e você faz da mesma maneira. Ok? Então, com relação aos testes, quais são os testes que eu tenho que fazer? Nas matérias-primas, igual eu falei, você vai ter que fazer 6 a 7 testes, geralmente. Primeiro, caracteres organolépticos.
pH, ponto de fusão, solubilidade, densidade, determinar se o produto tem fator de correção ou não e verificar o laudo. Para embalagens, os testes realizados são o quê? A aparência da embalagem, as dimensões da embalagem e presença de corpos estranhos ou defeitos. Tá? São esses testes que você tem que fazer tanto de matéria-prima quanto de embalagem. Quando eu falo de matéria-prima, eu quero deixar um ponto importante a verificar. As fórmulas que você prepara na farmácia, por exemplo, recipientes, bases, base de envelope, base para goma, chocolate, strip. Se você estoca, você tem que fazer o teste. E o teste é semelhante aos testes de matéria-prima. Tá? Então, é obrigatório. Entrou matéria-prima, fazer análise. Criou fórmula que estoca, faz análise. Ok? Então, vamos aos testes. O primeiro teste que eu quero falar são os caracteres organolépticos. Caracteres organolépticos é nada mais do que verificar cor, odor e o aspecto do produto. Tanto sólido quanto líquido. Quando eu falo cor, cor é o quê? No caso de sólidos, se é branco ou se é colorido. Então, ou o pó é branco ou o pó é colorido. No caso de líquidos, se ele é incolor ou se tem cor. Tudo bem? Então chega um açúcar. Vou pegar um exemplo, açúcar. Açúcar é branco. Então, caracteres organolépticos. Primeira coisa, é um pó branco. No caso do açúcar, na verdade, não é pó, é cristais brancos. Beleza? Odor. Ou ele é inodoro, ou seja, sem cheiro, ou ele tem odor característico. Tanto para sólidos quanto para líquido. Ou é inodoro, ou tem odor característico. Aspecto. Quando a gente fala de pó, a gente tem que falar um aspecto da seguinte maneira. Ele é um pó cristalino, ou seja, ele tem brilho, ele dá um brilho. Você pega o pó, ele é meio brilhante. Lembra, por exemplo, o sal, o açúcar, ele é mais brilhoso, digamos assim. Pó amorfo. Pó amorfo, ele não tem uma estrutura definida. Então, exemplo, maisena, amido de milho, né, que é a maisena. Um pó colorido, açafrão. Açafrão é um pó amorfo colorido. Tá? Agulhas, por exemplo, mentol. O mentol ele tem um formato meio parecendo uma agulhinha. Então ele é o quê? Cristais ou agulhas de cor branca de odor característico, odor de menta, odor de mentol. Tá? PEG, polietileno glicol. Polietileno glicol vem na forma de plaquinhas ou escamas. Então, por exemplo, se eu pegar um polietileno glicol, como seriam os caracteres organolépticos? Seria escamas de cor branca e inodoro. Conseguiu entender? O açafrão mesmo que eu falei anteriormente. Pó amorfo, amarelo, odor característico. Porque tem um cheiro específico de açafrão. Líquidos. O líquido, você tem um item um pouquinho mais difícil de analisar, que é a questão se o líquido é transparente, translúcido ou opaco. Quando a gente fala de transparente, translúcido e opaco, a gente está falando da questão da luz atravessar o líquido. Então, o que é uma substância, o que é um líquido transparente? Um líquido transparente é um líquido que, se você pegar o líquido e colocar na sua frente, você consegue distinguir o que tem atrás do líquido. Você consegue ver com uma certa nitidez o que tem atrás do líquido. Então, exemplo, água. A água é um líquido transparente, inodoro. Então, você tem isso, líquido transparente, inodoro. Um líquido translúcido é um líquido que você consegue enxergar através dele, mas você não consegue distinguir
com precisão o que está atrás. Você sabe que tem uma coisa, você consegue visualizar o que está atrás, mas você não consegue ver nitidamente. Então, um exemplo, por exemplo, de um líquido translúcido, se você misturar água com sal, deixar bem salgada, que ela fica levemente esbranquiçado, você consegue ver atrás. Ele deixa de ser transparente e passa a ser translúcido. Você consegue visualizar através da água salgada, bastante salgada, mas você não sabe identificar o que está lá. Água barrenta, por exemplo, assim, levemente barrenta, aquela marrom, você não consegue ver. Você sabe que tem uma coisa atrás, mas você não consegue exatamente precisar o que está atrás. Então é algo translúcido. Tá? E o opaco, o líquido opaco, você não consegue determinar o que está atrás do líquido. Um exemplo, tinta. Tinta branca, tinta amarela. Se você pegar uma garrafa de tinta, por exemplo, um vidro, pôr encher de tinta, não é água colorida, tinta mesmo. Você não consegue visualizar o que está atrás. Então, um exemplo mais prático de você ver isso seria, por exemplo, no Get, aquela tinta de pintar sapato. Se você colocar num copinho, você não vai conseguir ver. Se você colocar o líquido na sua frente, você não consegue saber o que está atrás dele. Então, por exemplo, o opaco. Minha mão é opaca. A segunda mão que está aqui, você não consegue visualizar na primeira, porque é um produto opaco. Se a minha mão fosse líquida, seria opaco. O vidro do meu óculos é transparente. Eu consigo ver. Se vocês verificarem no meu rosto, você consegue ver meu olho atrás do vidro. Então, o vidro é transparente. Tá? Alguns tipos de janela que a gente coloca para impedir que a pessoa de fora veja o de dentro, para a pessoa de fora seria translúcido. E você vendo o que está de fora, para o seu lado seria transparente. Então, é assim que determina transparente, translúcido e opaco. Herbert, um líquido colorido pode ser transparente? Pode. Um exemplo, suco. Pega um suco, mistura, faz um suco de laranja para você ver e coloca num copo. Você consegue ver atrás do suco. Então, um suco de laranja seria um líquido transparente, colorido, geralmente vem com cor laranja, e com odor característico de laranja. Então, é um exemplo de caracteres organolépticos de líquido. Tá? Alguma dúvida? Vamos pegar mais exemplos. Por exemplo, cáscara sagrada em pó. Como é que seriam os caracteres da casca sagrada em pó? Seria um pó amorfo, castanho, de cor, de odor característico. Ok? Coca-Cola. Líquido, castanho, translúcido, de odor característico. Por que eu falo que a Coca-Cola é translúcida? Se você se você não consegue ver nitidamente atrás da Coca-Cola, é translúcido. Mesmo que você veja um pouquinho, estou vendo só um pouquinho, é translúcido, não é opaco. Se fosse opaco, você não conseguiria ver. Tudo bem com relação a caracteres organolépticos? Fiz o teste de caracteres organolépticos, eu vou e anoto num papel. Ó. Caracteres organolépticos. Pó, branco, inodoro. Beleza. O segundo teste que a gente faz é o pH. O que é pH? O pH é a determinação da acidez ou alcalinidade de um produto. Este pH, primeiro critério que você sabe se uma substância faz o pH é se essa substância é solúvel em água. Se ela for solúvel em água, faz pH. E esse pH vai de 0 a 14. Sendo que o 7 é o pH neutro. Tá? Por que eu preciso fazer o pH? O pH ele é importante porque ele determina se o produto é realmente ele. Se não tiver impurezas, se ele for um produto específico. Por quê? Quanto mais impurezas tiver na matéria-prima, mais diferente do pH da especificação ele vai estar. Ou seja, ele não é o produto. Então ele é uma análise que, se não bater com as especificações, reprova o produto.
O pH e o ponto de fusão reprova. A solubilidade não reprova. Caracteres organolépticos reprova também. Tá bem? Então, já falei. Primeiro ponto. Para fazer pH, ele tem que ser solúvel. Segundo ponto. Para fazer o pH, você vai pegar uma quantidade pequena do produto, de acordo com a especificação técnica, e dissolver em água. Quanto de produto, quanto de água? Na especificação técnica e no laudo de análise, fala o percentual. Geralmente é 5 a 10%. 1, 5 e 10%. Sempre é assim. Se não vier especificando qual o percentual de solução que tem que ser, você faz no máximo a 10%. Tá? Na especificação vem falando. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo teórico. Na especificação, o pH de um paracetamol, por exemplo, está entre 5,5 e 7. O pH a 5%. O primeiro cálculo que você vai fazer é quantos gramas de paracetamol que eu vou precisar e qual é o volume de água que eu vou precisar. Se está a 5%, ou seja, é 5 gramas para cada 100 ml. Ou, dividindo tudo por 10, 0,5 gramas para cada 10 ml. Nesse caso, 0,5 gramas para cada 10 ml é fácil de fazer. Você pega o paracetamol, bota na sua balança analítica, pesa 0,5 gramas, coloca em um cálice, adiciona 10 ml de água, mistura, solubiliza o paracetamol na água e coloca no pHmetro para fazer o teste. O pH ficou dentro da faixa? Se ficou, beleza. Você anota o valor que deu o resultado do pH, ok. O pH não deu certo, você vai refazer o teste, faz outra amostra e verifica também se o seu pHmetro está calibrado. Por que eu falo isso? Porque existem erros de análise. Então tem o erro do operador, o manipulador não fez correta solução. Tem o erro do equipamento. Você usou um equipamento que você não calibrou no início do processo. Essa calibração você faz durante o dia, uma vez no dia. No pHmetro, até 2 vezes no dia, no início da manhã e após o almoço. Se o pHmetro tiver com defeito, o resultado vai sair errado. Às vezes você vai reprovar um produto que estava aprovado. Então você tem que observar essa questão, tá bom? Então você verifica se o equipamento está ok e refaz uma nova formulação. Deu o mesmo resultado? Então você vai mandar um e-mail para o fabricante questionando o valor. Tá? Pode ocorrer também no pH, uma situação não é comum, mas pode ocorrer, de o valor que está na especificação técnica ser diferente do valor que está no laudo de análise. Como assim? Na especificação técnica está uma solução a 5%, no laudo de análise está uma solução a 1%. Então, qual é a solução que eu tenho que fazer para realizar esse teste? Você vai verificar qual é a referência bibliográfica da especificação. Se a referência bibliográfica da especificação for uma farmacopeia, você vai fazer o da especificação. Se a referência bibliográfica for de um laudo de análise de outro fornecedor, você faz a solução que está no laudo que está em sua mão. E anota o resultado com uma observação que está sendo baseada no laudo de análise. Tá? Isso não reprova. Você fazer uma análise com uma especificação diferente do que está na especificação técnica, você seguir o laudo, desde que a referência da especificação não seja farmacopeia, não reprova. Desde que os valores estejam dentro do resultado. Ok? Dúvida aí? Já que falamos de pegar um produto e solubilizar para fazer o teste de pH, eu vou falar um pouco sobre solubilidade. O que é solubilidade? É você dissolver uma determinada quantidade de matéria-prima em um determinado volume de solvente. O solvente principal é a água. Tá? Então, a maioria dos testes que a gente vai fazer é em água.
Então, se a gente for parar para pensar, depois dos caracteres organolépticos, o ideal é você fazer a solubilidade primeiro. Por quê? Você fazendo o teste de solubilidade, você já aproveita o produto, o líquido que você fez para fazer o teste de solubilidade, já faz o pH. Então você economiza matéria-prima, tá bom? Então, como é que é esse teste de solubilidade? Você vai pegar, geralmente, 0,5 gramas do produto, ou 0,2, 0,1, depende de como você vai fazer esse teste. E, aos poucos, você vai adicionar o solvente para você determinar se o produto é solúvel, se é muito solúvel, se é pouco solúvel, se é insolúvel. E a determinação dessa solubilidade, você vai seguir essa tabela que está aí na tela para vocês. Então, como seria isso? Eu pego, por exemplo, vou me basear em 1 grama para vocês entenderem. Eu peguei 1 grama e usei 1 ml de água. Se esse 1 grama dissolver em 1 ml de água, esse produto é muito solúvel. Ah, Herbert, ele não solubilizou 1 ml. O que eu faço? Eu adiciono um pouco mais de água. Então, por exemplo, eu ponho mais 9 ml para completar 10 ml. Ele solubilizou em 10 ml. Na tabela fala que até 10 ml ele é facilmente solúvel. Então, esse produto está como resultado de solubilidade facilmente solúvel. Não solubilizou, eu estou vendo pó. Adiciono mais água. Botei mais 20 ml, então o total do líquido no cálice está 30 ml. Solubilizou, ele é solúvel. E assim sucessivamente. Não deu em 30, boto mais uns 20 ml. Dissolveu em 50 ml, ele é ligeiramente solúvel. Não solubilizou, bota mais água. E assim sucessivamente até você determinar se ele é insolúvel ou não. Herbert, eu preciso fazer o teste dessa maneira? Ou eu posso pegar o resultado da especificação e já fazer o teste diretamente para esse resultado? Sim, você já pode fazer diretamente para esse resultado. Então, se na especificação fala que ele é pouco solúvel, eu já sei que ele dissolve apenas 1 para 100. Se eu usar 1 grama, eu vou precisar de 100 ml. Então, eu uso lá 0,5 gramas, por exemplo, e tento já boto 50 ml e vejo se dissolve. Não dissolveu? Ou melhor, dissolveu? Ele já é pouco solúvel. Por que eu falei 0,5 e 50 ml? Se você pegar 0,5 e multiplicar por 100, dá uns 50 ml. Não é de 30 a 100, que é ligeiramente solúvel? Então, é assim que você faz o teste de solubilidade. Fiz o teste, eu pego o resultado e anoto no papel. Ok? O outro teste que eu preciso de matéria-prima é o teste de ponto de fusão. O aparelho que eu uso para o teste de ponto de fusão é este aparelho que aparece na tela de vocês. Como é feito o teste de ponto de fusão? Primeira coisa que eu vou verificar na especificação é se ele tem esse teste. Tendo esse teste, eu vou ligar o aparelho de ponto de fusão e já vou verificar a temperatura para ficar próximo da temperatura de ponto de fusão. Alguns equipamentos, ele já é automático. Você joga o valor no equipamento e ele vai automaticamente elevando a temperatura até chegar nesse valor. No caso desse equipamento, que é o equipamento mais simples, ele vai começar a aquecer de pouco em pouco. Ele tem um termostato, ele vai aumentando a temperatura e você vai acompanhando através do termômetro. E lembrando, né, que eu falei, todo equipamento de medição tem que ser calibrado. No ponto de fusão, como você usa um termômetro para determinar o resultado, e o termômetro é um equipamento de precisão, o termômetro do ponto de fusão também tem que ser mandado para calibração. Então, já são 3 equipamentos para calibração. A balança, o pHmetro e o termômetro do ponto de fusão. Tem um quarto que eu falei, que é o quê? A proveta. A proveta é um equipamento de precisão para volume. Então, a proveta também tem que ser calibrada com a empresa terceirizada. Não precisa ser todas as provetas. Pode ser 1, 2, 3 provetas de volumes diferentes para você fazer essa calibração. Tá bom? Voltando ao teste de ponto de fusão, o que eu faço? Você vai pegar um catéter, né, um tubete de vidro que você compra, um tubo capilar. O nome verdadeiro é tubo capilar. Você vai fazer 3 amostras.
3 amostras. Por que 3 amostras? Para você já te dar um resultado preciso. Todo teste de controle de qualidade, se der reprovado, você tem que fazer um segundo teste. Então, no caso do ponto de fusão, você já pega 3 capilares, você já faz os testes tudo de uma vez. Porque o equipamento de ponto de fusão geralmente tem 2 ou 3 entradas para os tubos capilares. Feito isso, você preenche esse tubo capilar com a matéria-prima e você acompanha o termômetro. Chegando próximo da temperatura de fusão, você adiciona o tubo capilar no equipamento de ponto de fusão e nesse orifício que parece uma lupinha, que você está vendo aí em cima do botão de aquecimento, você acompanha com o olho visualmente se o pó está derretendo. No momento que o pó começar a derreter, você anota o ponto de fusão. E no momento que terminar de derreter, você também anota o ponto de fusão. Então, você vai pegar essa variação de temperatura e anotar no papel e verificar, comparar com o do laudo. O ponto de fusão é teste que reprova. Por quê? Quanto mais impurezas que tiver no ponto de fusão, maior a certeza que esse produto não está correto. Tá? Então, você verifica baseado nesses resultados. Tudo bem? Densidade. O que é densidade? Densidade é uma relação entre o peso de um produto e o volume que ele comporta. Tá? Herbert, a densidade é importante na farmácia de manipulação? Sim. Mas aonde eu utilizo a densidade na farmácia de manipulação, Herbert? A densidade dos pós é utilizado diretamente na escolha da cápsula na manipulação de sólidos. É o principal motivo que você usa densidade na manipulação. O outro critério é na escolha da embalagem, do volume da embalagem que eu vou utilizar na fórmula de Dermato e de cápsulas. Tá? Então, na farmácia de manipulação, a gente utiliza 2 testes de densidade. A densidade de sólidos e a densidade de líquidos. Como é que é feita a densidade de líquidos, que é a densidade mais difícil? Primeira coisa, o equipamento que eu uso para densidade de líquidos é o chamado piquinômetro, que é uma vidraria de precisão. E como eu falei anteriormente, se é vidraria de precisão, eu preciso calibrar. Então, o piquinômetro é mais um equipamento que eu tenho que mandar para calibração terceirizada. Como é que eu faço esse teste? Eu pego esse piquinômetro, coloco na balança e taro a balança. O motivo de tarar é para eu não considerar o peso do piquinômetro no cálculo. Ok? Tarei a balança, eu vou abrir o piquinômetro, encher ele com água, fecho o piquinômetro e coloco na balança. O valor que aparecer no display da balança, você anota. Ok? Anotei o valor, despreza a água. Desprezei a água, eu vou e adiciono o líquido que eu vou fazer o teste. Fecho o piquinômetro e coloco na balança. Anoto o segundo valor. Então eu já tenho um valor com água e um valor com o líquido. Pegando esses 2 valores, eu vou pegar o valor do líquido e dividir pelo valor da água. Tá? Valor do líquido dividido pelo valor da água. O resultado dessa divisão é a densidade do líquido. Então vamos recapitular? Pego o piquinômetro, coloco na balança, taro a balança. Abro o piquinômetro, preencho ele com água, fecho o piquinômetro, coloco o piquinômetro na balança de novo, anoto o valor da água. Tiro a água, pego o líquido, encho o piquinômetro com esse líquido, fecho o piquinômetro, coloco na balança e anoto o valor do líquido. Feito o valor do líquido, você pega esse valor que você achou com o líquido e divido pelo valor da água. O resultado dessa divisão é a densidade do líquido.
Tudo bem? Anotaram? Certinho? Então, beleza. No caso da densidade de sólidos, é mais fácil. O equipamento que você pode utilizar é o densímetro, que é este equipamento que está na tela de vocês. O densímetro, ele é um equipamento bem prático, porque o valor de volume do densímetro é 1. E para você limpar, você abre o densímetro, você destaca, são 3 pecinhas magnetizadas, você destaca, lava, passa o álcool 70, faz a asepsia e já pode utilizar de novo. Caso eu não tenha o densímetro, eu posso usar uma proveta. A técnica é semelhante, eu vou explicar as duas, tá? Como é que é a técnica? Você vai pegar o densímetro, colocar na balança e tarar a balança. Você vai desconsiderar o peso do densímetro, ok? Você pegou o densímetro da balança, adiciona o pó no orifício do densímetro até encher na tampa. Encheu, você vai pegar o densímetro e bater, simulando o processo de encapsulação. Você vai bater até você ver que o pó não compacta mais. Não compactou, você vai girar a parte superior do densímetro, fechando o orifício. Fechou o orifício, você vai tirar o excesso, você vai virar de cabeça para baixo, vai sair o excesso do densímetro, e aí você coloca o densímetro preenchido na balança. O valor do display da balança é a densidade do pó. Entenderam? Recapitulando, voltando. Pego o densímetro, coloco na balança, taro o densímetro. Tarei, tiro o densímetro da balança, preencho o densímetro com pó, bato numa superfície rígida, na mesa mesmo, na bancada, até você ver que o pó não está descendo mais. Fecho a parte superior do densímetro, tiro o excesso de pó que vai ficar na parte superior do densímetro, coloco o densímetro na balança de novo. O valor do display da balança é o valor da densidade. Você vai e anota. Tudo bem? Dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Fator de correção. Para que serve o fator de correção? Toda matéria-prima, toda, sem exceção, toda matéria-prima, existem impurezas. Elas podem ser água, devido à umidade do pó, como pode ser qualquer outro composto que não seja a substância que você precisa. Então, por exemplo, vamos pegar uma dipirona sódica. 100 gramas de dipirona não tem 100 gramas de dipirona substância. 100 gramas de matéria-prima, pó, dipirona, pó, não tem 100 gramas de substância dipirona. Porque tem água, tem algumas impurezas. Então, essa água e essa impureza, você tem que descontar do valor. Então, para eu conseguir fazer esse desconto, é que aparece o fator de correção. Eu vou corrigir para 100%, descontando a umidade e descontando impurezas. Tudo bem? Como é que é o cálculo do fator de correção? Se você ver aí na tela, o que está dizendo? Fator de correção é igual a fator de teor vezes fator de umidade. Beleza? Fator de correção é igual a fator do teor vezes fator de umidade. Como é que é o cálculo do fator de correção? Como é que eu faço esse cálculo do fator de teor? Como é que eu faço esse cálculo do fator de umidade? Eu vou pegar o laudo de análise e fazer essa verificação. Tá? Um laudo de análise, se você pegar o laudo, vai estar lá teor, geralmente vem escrito teor, ou doseamento. O nome da análise que eles fazem, teor ou doseamento. Ou, por exemplo,
no caso de algum aminoácido quelado, pode ser um mineral quelado, pode ser teor de zinco, teor de magnésio, ou vem um nome científico do produto, teor de NaOH, por exemplo. Então tem diversas nomenclaturas, mas o principal é teor ou doseamento, tá? Umidade pode vir umidade, água ou perda por secagem. Geralmente é esses três. Pode aparecer ou umidade, ou água, ou perda por secagem. Tá? Então, você observando o valor do laudo, como é que você vai fazer? O cálculo da umidade está aí na tela para vocês. Então, o fator de umidade é como? É 100 dividido por 100 menos o valor da umidade que está descrito no laudo. 100 dividido por 100 menos o valor da umidade descrito no laudo. Tá? E o fator de teor é 100 dividido pelo teor indicado no laudo. Se você vê na tela, está escrito assim, 100 ou valor de referência. Por que eu estou falando 100 ou valor de referência? Porque às vezes tem algumas substâncias que você não vai corrigir para 100%. Talvez você vai corrigir para 50%, para 40%, para 30%. Porque a especificação técnica é que o 100% é 30% do ativo. Então você corrige para 30%. Isso acontece, por exemplo, ginkgo biloba, cava-cava, alguns fitoterápicos. Na verdade, os dois, né? Que são os dois fitoterápicos que fazem fator de correção. Tudo bem? Então é 100 dividido pelo teor, no caso de fator de teor, e 100 dividido por 100 menos o valor da umidade, no caso da umidade. Faço a umidade separado, faço o teor separado, pego os resultados, multiplico um pelo outro, é o fator de correção. Tá bom? Então vamos pegar um exemplo aqui na tela. Esse produto que está na tela aí, ele tem um fator de umidade de 5,55% e tem um teor de 99,81%. Como é que eu faço o cálculo separado? Vamos primeiro pelo teor. O teor, como eu falei, é 100 dividido pelo resultado do teor que está no laudo. O resultado do laudo é 99,81. Então você faz a conta, 100 dividido por 99,81, o que vai dar 1,001. O segundo fator, que é o fator de umidade, a umidade lá está 5,55%. Então o cálculo é 100 dividido por 100 menos 5,55. Esse valor do denominador da equação, 100 menos 5,55, dá 94,45. Então eu pego 100 e divido por 94,45. Que dá um fator de umidade de 1,058. Então, fator do teor 1,001, fator da umidade 1,058. Eu pego esses dois valores e multiplico. 1,001 do teor vezes 1,058 da umidade dá 1,059, o fator de correção. Só que a gente arredonda, então vai dar 1,06. Fator de correção desse produto, 1,06. Herbert, como é que eu faço o arredondamento? Já que a gente está falando de fator de correção. O arredondamento, a gente vai conseguir seguir o seguinte critério. Todo resultado você vai colocar duas casas após a vírgula. Só duas. Só que, se a terceira casa após a vírgula for de 0 a 4, eu não mexo na segunda casa. Então, por exemplo, 1,054, eu vou lançar 1,05. 1,051, vou lançar 1,05. Beleza? Se a terceira casa depois da vírgula for de 5 a 9, eu arredondo para cima. Então, 1,055. O resultado eu vou lançar 1,06. 1,059. Vou lançar 1,06. 1,057. Vou lançar 1,06. Esse é o arredondamento que a gente faz. Tá? Tudo bem?
Fiz esses testes da matéria-prima. Anoto todos os resultados no papel e depois eu vou lançar no Fórmula Certa. Na embalagem, quais são os testes? Igual eu falei, aparência, dimensões e presença de corpos estranhos. A aparência, você vai verificar qual que é o formato da embalagem. É para ser redonda, é para ser quadrada, a cor dela, se é para ser branco, se é para ser verde, se tem alguma coisa específica. Então você vai observar esses aspectos. Qual que é o principal problema na aparência? É cor fora do padrão, é você ver que a tampa não encaixa no produto, o modelo está fora do padrão, não lacra. Então são esses aspectos. Tá? Isso é que é a parte de aparência. Quando a gente fala com relação a dimensionamento, é a medição mesmo. Você vai pegar os dados do laudo, tá lá assim, embalagem, altura, 35 centímetros, comprimento, 12 centímetros. Você vai pegar um paquímetro ou uma régua e vai fazer medição. Ah, ele tem 12 centímetros, tá, beleza. Estando dentro? Ok. Não está dentro? Verifique se não tem uma margem de erro no laudo. Geralmente, esse teste, você transcreve as informações do laudo para o resultado de análise. Tá? E presença de corpos estranhos é se está tendo rachaduras, se não tem nenhuma mancha. Então, a presença de corpos estranhos são esses aspectos que você vai ver na embalagem. Tá bom? Então, feito esses testes no controle de qualidade, você vai pegar esses resultados que você anotou e lançar dentro do Fórmula Certa. Tudo bem? Como é que eu lanço esses testes? Eu lanço esses testes no campo Integração Certificado de Análise. Tá? Então, como é que eu faço? Eu vou lá no Fórmula Certa, vou em Integração, Certificado de Análise, e na tela inicial eu vou escolher o tipo de certificação que eu vou fazer. Vou clicar em Novo, Nova Certificação. Ele vai me perguntar, eu quero uma certificação físico-química, quero uma certificação de embalagem ou quero uma certificação microbiológica. Microbiológica a gente não faz. A gente faz só físico-química ou embalagem. Tá? Fiz a certificação. Eu quero físico-química. Quando eu lanço lá físico-química, ele vai me pedir o nome do produto. Você vai lá e digita o nome do produto. Digitei o nome do produto. Vou pôr aqui na tela inicial para vocês verem. Aqui, ó. Eu vou incluir certificado, tipo de certificação físico-químico. Ele vai me dar o número do certificado. Ele vai te perguntar qual é a filial de estoque e qual o código do produto. Eu lanço a filial de estoque e lanço o código do produto. Quando é matéria-prima, o campo a seguir da filial de estoque, você vai ver lá, está escrito lá, notas fiscais. Você vai clicar em localizar nota e ele vai listar para você quais são as notas que tem no sistema. Toda nota que tiver em vermelho é nota que você tem que lançar. Toda nota que tiver em preto, você já lançou o certificado. Você escolhe a nota, automaticamente vai vir as informações. Lote do fornecedor, quantidade que você comprou, data de fabricação, data de validade, vai todas as informações que você lançou lá nas notas. Por isso que eu falei que é importante você verificar os dados que você lança dentro do Fórmula Certa, porque se você lançar errado, vai vir resultado errado. Tá? Lancei, peguei a nota, cliquei na nota que eu queria, já vai vir as informações do laudo, eu vou lá em observações. Em observações, o que eu faço? Em observações, eu vou lançar os testes das características organolépticas que eu fiz. E vou informar também quais são os testes que eu fiz. Então eu venho lá, testes, digito, literalmente eu digito. Testes realizados no controle de qualidade. Caracteres organolépticos, solubilidade, pH, densidade e análise do laudo do fornecedor. Embaixo, caracteres organolépticos. Pó, branco, inodoro. Ok? Então eu lanço essas informações nas observações. Lancei as observações, eu vou na tela de resultado teste físico-químico. Vou na aba resultado teste físico-químico e venho na aba resultados e vou lançar aquilo que eu anotei no papel. Então como é que eu vou lançar esses resultados? Você vê na tela aí na sua frente
O que aparece para você quando você lança resultados? Está lá. Características, resultados. Conforme. Você sempre vai lançar conforme. Herbert, mas eu não lanço os resultados? Você preencheu lá no campo observações dos caracteres organolépticos. Tá? Solubilidade. Fez o teste, tá ok? Conforme. Acidez e alcalinidade. Se não tem, você não anota. Você deixa em branco. Você não marca nem conforme, nem não conforme. Você deixa em branco. Identificação. O teste de identificação, se tiver no laudo, você marca conforme. Não tem no laudo, deixa em branco. Agora, se você vê os campos lá, ó, densidade, perda por dessecação, ponto de ebulição, ultravioleta, você está vendo que tem local para você preencher o resultado? Você vai lançar os resultados que você anotou. Então, a densidade é o resultado da densidade que você fez o teste. Perda por dessecação é o do laudo. Você vai lá no laudo e vê perda por dessecação ou água ou umidade. Você vai lá e anota. Ponto de ebulição. Tem resultado no laudo? Beleza. Não tem? Não aplicável. Todo teste que você não fez, você vai digitar não aplicável. Então você vai lançando item a item. Ultravioleta está no laudo. Infravermelho, laudo. Faixa de pH, o resultado do teste pH que você fez. Resíduo de incineração, laudo. Faixa de fusão, resultado do teste do ponto de fusão que você fez. Fator de correção, resultado do cálculo de fator de correção que você fez. Fator de equivalência, não vou falar agora. Você não precisa lançar fator de equivalência no laudo. Lancei esses resultados, na frente você está vendo lá, resultados, vai pôr tudo conforme. Tudo conforme. Lá embaixo no campo especificação, você geralmente vai anotar as seguintes informações. Procedência da matéria-prima, tem no laudo de análise, se é do Brasil, se é da China, se é da Alemanha, Itália. E valor do teor. Então, na especificação, você vai colocar procedência e valor do teor. E vai marcar conforme. Recapitulando, que foi muita informação. Você pegou os dados na tela inicial, lançou que a análise físico-química, procurou o produto, verificou os lotes, preencheu todos os dados lá que vai ter para preencher. Você vai para a aba resultado de teste. Na aba resultado de teste, você vai selecionar a aba resultado e vai preencher os resultados que você anotou no papel da análise do controle de qualidade. As análises que você fez, você lança o resultado e na frente seleciona conforme. As análises que você não fez e tem no laudo, você vai lançar os resultados do laudo e lança conforme. As análises que não tem no laudo e não tem na especificação, você deixa em branco. Não preenche nada. No campo observações, você vai voltar o resultado dos caracteres organolépticos. Então, você vai pular testes realizados no controle de qualidade, os testes que você fez e o resultado dos caracteres organolépticos. Ok? E na especificação, você coloca a procedência e o teor. Feito isso, você vai apertar o botão salvar. Quando você aperta o botão salvar, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma tela. Ele vai falar assim, o produto está liberado? Sim, não. Liberado com restrição. E vai pedir o código de quem fez a análise e vai perguntar se está liberado ou não. Você coloca que está liberado, bota o seu código e aperta OK. Quando aperta OK, ele vai abrir essa tela que aparece para você no PowerPoint aí, na tela do computador. Essa tela é onde você lança as informações necessárias do dia a dia, que é o quê? No caso de lactobacilos, é o BLH, no caso de vitamina é o valor de UI, que é a unidade internacional. Você vai lançar a densidade que você achou e vai lançar o fator de correção. Geralmente o fator de correção e a densidade já vai puxar automaticamente da especificação, do resultado da especificação que você lançou. Mas o BLH no caso de lactobacilos, o UI no caso de vitaminas, você vai pegar ou do laudo ou nos padrões que a gente tem dentro do Qualitim. No Qualitim, está lá no manual do controle de qualidade, vem as tabelas informando. 1 grama de vitamina D tem tantos mil I. 1 grama de vitamina C tem tantos mil I. Então isso já vem no manual do controle de qualidade. É só você pegar lá a informação e colocar no laudo. Tá bom? Então,
lancei esses dados, aprovei, salvei a especificação, o produto está aprovado. Tá? Então, o que eu faço? Aprovei o produto. Antes de você apertar o botão salvar, anote o número da certificado. Esse número da direita aqui, ó, número do certificado. No caso aqui, 68.671. Você vai pegar esse número de certificado e imprimir. Você vai imprimir o resultado. Imprimir o resultado, anexa ao laudo de análise do fornecedor e arquiva. Ou você já imprime no verso do laudo do fornecedor o resultado seu. Já facilita. Imprimir, passa para o farmacêutico responsável para ele assinar e aí arquiva. Ok? No lançamento de embalagem, é a mesma coisa. Você vai entrar no fórmula certa, lá no certificado de análise. Em vez de escolher físico-químico, você vai escolher embalagem. A tela de análise é a mesma, só vai mudar o nome dos resultados. Vai botar lá diâmetro interno, diâmetro externo, as medições e presença de corpos estranhos. Você preenche os dados, bota o seu código, aprova, imprime e passa para o farmacêutico assinar. Ok? Então, assim, com relação às análises de controle de qualidade, na teoria, são essas análises. São bem tranquilos. Tá? Detalhe importante. Antes que eu me esqueça dessa parte final de controle de qualidade. Detalhe muito importante. Eu aprovei a matéria-prima, eu tenho que etiquetar a matéria-prima como aprovado. O produto vindo do almoxarifado, depois que você lança a nota, você tem que botar a etiqueta de quarentena, falando que o produto está para ser analisado. Analisei, está aprovado, etiqueta de aprovado. Analisei, está reprovado, etiqueta de reprovado e vai para a área de reprovados. Ok? Tudo bem? Então, na parte de análises, é isso. Ok? Só que o controle de qualidade não é só analisar a matéria-prima. Existem mais análises que devem ser realizadas. Tá? Algumas pelo próprio controle de qualidade, outras você tem que fazer análises externas. Tá? Contratar a empresa terceirizada para realizar as análises. A RDC 67 pede para fazer análise de algumas situações. Quais são elas? A água potável, a água purificada, análise de substâncias abaixo de 25 mg, então fórmulas manipuladas cujo ativo está na dosagem abaixo de 25 mg, análise de substâncias especiais, hormônios, antibióticos e citostáticos, análise também de bases com ativos. No caso de bases é uma análise microbiológica. Ok? Então nós vamos falar de cada uma delas. Água. A análise da água faz a análise da água potável e água purificada. O que é água potável ou água purificada? A água potável é a água da caixa d'água, que fez um sistema de tratamento, é a água que vem tratada e está na sua caixa d'água. Então, é feita a análise, tanto físico-química quanto microbiológica dessa água potável. Essa análise é feita de 6 em 6 meses, após a limpeza da caixa d'água de sua unidade. Tá? Mas, um detalhe. Se a sua unidade for em shopping, por exemplo, você tem que exigir, né, do shopping ou da galeria onde está, se eles fazem esse teste. Se eles fizerem esse teste, você só tem que pegar os resultados e anexar na sua empresa. Deixar à mercê, à disposição do fiscal da vigilância, tá? Com a aprovação. Se não, você vai fazer a lavagem da caixa d'água. 3 dias depois, você vai retirar a amostra para fazer a análise, para mandar para análise. Como é feita a amostragem, depende de quem vai fazer sua análise. Então, eles têm o manual específico e te caminham, você segue esse manual que vem com a empresa terceirizada. Tá bom? A água é feito o teste físico-químico, tá? A presença de condutividade, íons, então existem os testes específicos. E é feita a análise microbiológica, que é a presença de coliformes fecais e outros tipos de micro-organismos.
Os parâmetros de análise têm que ser baseados pelo Ministério da Saúde. Se eles não fizerem baseados no Ministério da Saúde, essa empresa não te atende perante a RDC 67. Então tem que ficar de olho nisso também, tá bom? A água purificada, então, por exemplo, a água purificada é a água que sofreu algum processo de purificação, sendo ela destilação, deionização ou osmose reversa. Geralmente, né, em todas as unidades franqueadas, osmose reversa. Tá bom? Essa análise é uma análise semelhante à análise da água potável. A única diferença é que a água potável você faz de 6 em 6 meses, a água purificada você faz mensalmente. É uma análise mensal, tanto físico-química quanto microbiológica. Tudo bem? Lembrando, água potável, de 6 em 6 meses, após a lavagem da caixa d'água, tirar a amostra 3 dias depois da lavagem da caixa d'água. Água purificada, mensal. Tá bom? Quais são os testes que geralmente fazem? pH, cor aparente, turbidez, cloro residual, contagem de bactérias, presença de Escherichia coli. Então, são todas as análises físico-químicas e microbiológicas que são feitas na água. Substâncias abaixo de 25 mg é uma exigência da RDC 67 que seja feita a análise de teor. Então você vai fazer uma manipulação de uma fórmula abaixo de 25 mg e encaminha para a análise terceirizada. E na análise terceirizada é feito teor, uniformidade de conteúdo e uniformidade de dose. Tá? Essa análise é para verificar se o manipulador está sendo feito de modo correto, se a manipulação é feita de modo correto, principalmente a parte da encapsulação. Tá? É onde é feito o objetivo principal desse teste. Ok? Hormônios antibióticos citostáticos segue a mesma questão. É uma análise de teor que é realizado, é feito a cada 3 meses. Não é 3 meses um hormônio, 3 meses um antibiótico, 3 meses um citostático, não. É um de cada. Então, tipo, se em janeiro eu fiz hormônio, daqui 3 meses eu faço antibiótico, daqui outros 3 meses eu faço citostático. Se a sua unidade manipular antibiótico e citostático. Tá? Geralmente é hormônio e antibiótico. Se for hormônio e antibiótico, comecei com hormônio hoje, daqui 3 meses antibiótico, depois intercala com hormônio e vai assim sucessivamente. Tá? É uma análise de teor, uniformidade de conteúdo e uniformidade de dose, igual a substância abaixo de 25 mg. Ok? Última questão. Calibração. Como eu falei na hora da análise das análises, o que eu falei? Todos os instrumentos de precisão devem obrigatoriamente serem calibrados. Tá? Então, quais são os instrumentos que são calibrados? Balança, pHmetro, sistema de exaustão, proveta, os termohigrômetros da unidade, tanto da loja quanto do laboratório, quanto da geladeira, o termômetro do equipamento de ponto de fusão, estufa, caso você tenha, por causa do termômetro da estufa, e a proveta e o piquinômetro na vidraria. Essa calibração é uma vez no ano. Tá? Então você já tem que se programar uma vez no ano, você vai ter que encaminhar esses produtos, esses equipamentos para fazer calibração terceirizada. Exigência da RDC 67. Ok? E para finalizar, tudo que eu falei agora tem referência dentro do Qualitim, tem o procedimento de controle de qualidade no Qualitim. Tem também as farmacopeias, caso você queira, você pode baixar na internet. Não é obrigatório você ter a farmacopeia físico na unidade, você pode ter no computador. A brasileira é disponível, é só entrar no site da Anvisa ou digitar no Google, farmacopeia brasileira, vai estar lá disponível em PDF para imprimir. As demais a gente fornece a vocês, no Drive tem essas farmacopeias, você pode pegar e armazenar no computador. Tá? E tem os procedimentos do Qualitim, onde estão descritos todos os procedimentos lá. Tá bom? A parte teórica termina aqui. Eu vou estar mostrando no sistema, eu vou fazer uma continuação vídeo no sistema, como é que você lança esses dados na forma certa.
E posteriormente também a gente vai passar a verificar vocês os vídeos da parte prática, tá bom? De como é realizado cada teste, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. O controle de qualidade é obrigatório na realização da farmácia. Os testes, igual eu falei, caracteres organoléticos, solubilidade, pH, densidade, são exigências obrigatórias, cada farmácia tem que fazer. Você pode terceirizar, mas isso fica mais caro, então você é obrigado a fazer esses testes. Você tem que ter um controle de qualidade para você fazer isso, tá bom? No sistema você lança os resultados. Essas análises ficam da seguinte maneira. Se o medicamento que você está manipulando, fazendo a análise, se ele for controlado, o produto fica, o laudo de análise fica armazenado pelo prazo de validade mais 2 anos. Tá? Então, por exemplo, se vence janeiro de 2021, você vai ficar até janeiro de 2023 com esse resultado. E as matérias-primas que não forem controladas, os resultados dos testes ficam prazo de validade mais 6 meses. Tá? Controlados, prazo de validade mais 2 anos. Não controlados, prazo de validade mais 6 meses. Ok? Dúvidas? A gente está sempre à disposição de vocês e espero que vocês tenham aprendido alguma questão o máximo possível referente ao controle de qualidade. Até a próxima, até mais e tchau!